Fala galera, estamos tentando aqui falar com Gilberto Maringoni. Tá difícil. O, o, o professor Gilberto Maringoni tem a mesma. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, Ribeiro? Tá vendo aí a aventura, né? O Gilberto. Vai jogando a setinha pro lado aí, vai convidando a galera, o Ribeiro. Enquanto isso, o Bruno tá tentando ajudar o Gilberto. E a gente tá nessa expectativa aí dele entrar, pra gente poder bater um papo. Vai ser um papo bem, bem bacana, viu? Enquanto isso, vamos jogando a setinha aí, eu também vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa aqui. Chamar esse povo para trocar ideia, para bater papo. Vamos lá. Show. O Bruno tá tentando ajudar. O Bruno tá tentando ajudar o Gilberto. Mas, pessoal, na verdade, assim, tô até suando aqui, ó. O ar-condicionado não tá nem dando vazão. Tá brabo aqui. Gilberto aí é um grande intelectual, colaborador de de vários, de várias páginas no YouTube. Pô, mas eu tô aqui, cara, eu tô com ar-condicionado. E tá difícil, tá brabo. Tá brabo. Ó, o Gilberto vai tentar pelo celular. É a primeira, tenho certeza que ele nunca passou por uma aventura tão grande. Eu vou chamar ele aqui, ó. Vamos lá. Gilberto, enviei para você aí. Ah, Opa, lá, opa. rapaz. Que tal o som e imagem? Tá ótimo, tá ótimo, tá Ah, ótimo. eu não sei, está meio sombreado demais aqui, mas deixa eu ver. Não, tá ótimo para mim. Tá Ah, tá ótimo. meio lúgubre Perfeito. aqui, mas tudo bem. O problema meu é o seguinte, a bateria, vamos ver se ela aguenta uma hora aqui, que eu acho que aguenta. Vamos lá. Se Marcelo, Deus quiser. Fala, você ou fala, Gilberto. Marcelo? Sou eu. Então tá bom, Marcelo. Você está confundindo quem é aqui. A gente se conheceu, Gilberto, lá no Núcleo Piratininga, Do nosso lá com o saudoso Vitor Janotti. camarada Vitor Janotti. Aquele italiano! Puta que pariu! Caralho! Porra! Ele era moca total, eu não sei como é que ele vivia no Rio. É verdade. Vou apresentar você rapidinho para o pessoal, tá, Gilberto? Tá bom. O Gilberto é jornalista, né? O Gilberto Maringoni é jornalista, professor de Relações Internacionais da Universidade do ABC. É isso, Gilberto? Federal do ABC. É. E o Gilberto é colaborador de vários canais do YouTube, sempre é chamado aí para trocar ideia, para falar um pouquinho a respeito daquilo que ele pensa, né? E a gente chamou o Gilberto essa semana, né? E foi justamente na semana onde aconteceram os atos golpistas do dia 8 de janeiro, no domingo.
E aí, vamos começar o bate-papo a partir desse acontecimento, Gilberto? Claro, vamos. Deixa eu só conectar aqui um cabo aqui. Sim. Claro, vamos lá, Marcelo. Boa tarde É, para todo mundo aí. Deixa eu só conectar aqui. Isso, vamos lá. Gilberto, eu vou iniciar, na verdade, assim, eu não sei se você acompanhou a discussão que teve hoje no Senado, o debate que teve no Senado, aí parece que montaram uma comissão para acompanhar esse processo de investigação. Inclusive, o Flávio Bolsonaro se ofereceu para fazer parte dessa comissão. Como é que você vê isso tudo, Gilberto? Fala para gente. Olha, eu vou te falar, eu não acompanhei, eu vi a votação, vi que o Flávio foi um dos que votou contra a intervenção, ele, Sim. o Heinz, lá do Rio Grande do Sul, o Girão, do Rio Grande do Norte, outros senadores aí de extrema-direita. O que eu acho... vamos pegar mais o que foi essa reação da extrema-direita no domingo e quais podem ser as consequências dela. Não sei se pode ser isso. Bom, a reação da extrema-direita no domingo, ela era pedra cantada em termos mais gerais, faz pelo menos um ano e meio, quando o Bolsonaro primeiro anunciou que o Capitólio iria acontecer aqui no Brasil, só que de uma maneira muito pior. E isso vem se desenhando, pelo menos desde a posse do Lula, quando começam pelas redes a aparecer essa organização de ônibus, essa concentração, ou como o sensacionalista chamou, essa onibusiata aí, que a extrema-direita fez, concentrando em Brasília, tentando fortalecer aquele acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que estava já num processo acelerado de decadência, de esvaziamento, como outros no Brasil, e aquilo parece que foi um empuxo para fortalecer aquilo, mas eles estavam dizendo que iam ocupar a esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes. Eu não sei, houve aí uma combinação de uma conspiração do lado da extrema-direita, especialmente do Ibanez Rocha, o governador de Brasília, junto à sua polícia militar, mas especialmente por parte das Forças Armadas, de articular o uso dessa gente, que são os inocentes úteis, são os idiotas, esses que quebraram tudo. Se você olha lá, aquilo é o lumpesinato, gente do interior que vem aí porque tem ônibus de graça, porque tem comida de graça, e vão para Brasília, e vai ter um protesto, e vamos lá em frente o quartel. É gente que estava acampada pelos estados, mas que foi incentivada a vir, financiada por esses empresários que estão sendo agora sofrendo bloqueio dos seus bens na justiça. Mas o mais importante é ver o seguinte: qual é a cabine de comando desse golpe? Qual é o comitê central do golpe? E isso é que deve... Do golpe, não. Do Da terror colocado em tentativa. Brasília. Tudo indica que ele está localizado nas Forças Armadas. É aí que mora o perigo. Cada vez mais, não adianta passar o pano, cada vez mais o quartel-general de Brasília, o comandante de Brasília, era um incentivador disso, onde tinha acampamento. Eles eram incentivados, fornecimento de água, de luz, enfim, até de segurança, para as pessoas poderem dormir tranquilas. Você pensando como o Brasil está perigoso em termos de violência, quem garantiu a segurança, evidentemente, foi o Exército. E o Exército se recusou a tirar, como a gente acompanhou essa história toda. Eles impediram até a Polícia Federal, depois, agora, essa semana, de tirar. O que está em jogo é o seguinte: é quem controla o aparato de segurança do Estado, quem controla o monopólio da violência. Isso é uma coisa mais profunda do que o golpe, do que o terror tocado essa semana. Isso é uma disputa entre o poder civil eleito democraticamente e o poder militar. Se você for levar ao extremo, é uma interpretação do artigo 142, é quem tutela quem. Nessa situação, a gente tem que olhar como é que o poder militar está se relacionando com esse poder civil eleito, com
a candidatura do Lula, ou seja, com o presidente Lula. Como é que isso acontece? A gente tem um atrito forte do PT com os meios militares depois da Comissão da Verdade, que foi iniciada, se não me engano, em 2014, pouco antes, 2012, pela presidenta Dilma. O Brasil fez tardiamente, como todo mundo sabe, uma Comissão da Verdade. Nós não fizemos uma Comissão da Verdade ao fim da ditadura. Nós fomos fazer uma Comissão da Verdade, a ditadura terminou em 85, 2005, 27 anos depois do fim da ditadura. Se a gente compara com o Chile, a Comissão da Verdade chilena foi feita em 1990. No ano que acaba a ditadura, o Patrício Alvim faz a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade na Argentina está aqui, tá no Netflix, todo mundo deve ter visto, o filme Argentina 1985. Sim. A ditadura argentina termina no final de 83, o presidente Alfonsín é empossado logo no início do ano seguinte, e já em 85 é feita a Comissão da Verdade. Aqui nenhum governo, seja o governo Sarney, porque era metade dele era feito por integrantes da ditadura. O governo Collor, um governo de direita a quem não interessava essa trombada com o poder militar. O governo Fernando Henrique não quis. O governo Lula foi na lei do menor esforço. Não vamos botar a mão em vespeiro. E a presidenta Dilma resolveu levar adiante. Levar adiante para revisar o seguinte: a ditadura de 79, como isso tem sido ventilado muito pela imprensa, ela foi uma anistia postiça. Ela foi uma anistia que perdoa os torturadores como se os dois lados fossem iguais. Só que um tinha o poder do Estado, o outro não. Um tinha dado um golpe, o outro não. O levantamento dos crimes da ditadura começou a criar um incômodo sério entre o poder militar e o poder civil. Essa própria Comissão da Verdade foi uma Comissão da Verdade que não foi fundo como as comissões do Chile e da Argentina, e depois do Uruguai, que serviram de base para processos judiciais que levaram os torturadores e toda a cadeia de comando de alto a baixo, ou seja, do sujeito que te espanca na cela até o presidente da República, as barras dos tribunais e a condenação. Não. Essa Comissão da Verdade acabou sendo muito diluída. O interessante foi que apareceram comissões da verdade em vários estados. A gente teve Comissão da Verdade aqui em São Paulo, houve Comissão da Verdade no Rio, não aconteceu em Minas, aconteceu no Paraná. Eu não sei todos os estados, mas algumas universidades fizeram em cima dos seus caçados, dos seus presos, dos seus perseguidos, dos seus mortos. Mas o fato é que isso gerou não um trauma, mas as Forças Armadas ficaram indignadas pelo fato de seus crimes estarem sendo revelados e partiram para o acobertamento. Eu participei agora, há pouco tempo, de uma banca de uma tese de um rapaz na Federal de Uberlândia, e ele, na tese, ele faz um levantamento dos discursos do Bolsonaro nos seus mandatos na Câmara Federal. E ele diz o seguinte: olha, se você pega, desde que o Bolsonaro foi eleito pela primeira vez em 1994, é isso? 94, 92, 94, até a Comissão da Verdade, os raros discursos do Bolsonaro eram discursos sindicais, pedindo melhores salários, pedindo melhor soldo, enfim, era o discurso reivindicando melhoria de vida para os militares. Corporativo, né? Hã? Corporativo. Não entendi. Era pauta corporativa. Era pauta corporativa, exato. Quando vem a Comissão da Verdade, o Bolsonaro, que já tinha sua opinião sobre a ditadura, tal, mas não era a área, vamos dizer, de concentração principal dele, começa a comemorar o golpe de 64, falar do Ustra, denunciar a Comissão da Verdade, denunciar o PT, o comunismo e tal, e ele muda o seu discurso, ou seja, ele aprofunda o seu discurso de direita, extrema-direita. E aí ele serve e aí é que ele cresce dentro da corporação como um potencial, como uma liderança e depois um potencial candidato.
que eu estou dando essa tremenda volta para falar de hoje? Porque esse controle, essa diferença com o PT, que não existia, claro, com o Bolsonaro, vem de que os comandantes militares não batem continência para o PT, porque o PT cometeu o supremo pecado de remexer de maneira muito tênue, muito leve, nos seus crimes. Não nos crimes pessoais dessa geração que está aí, Sim. mas das gerações anteriores. Então, o extremismo dentro das Forças Armadas, a tentativa de golpe, essa verdadeira insubordinação que os comandantes militares nomeados pelo Bolsonaro, em especial aquele almirante Almir, que é o chefe da Marinha, que ele tem nome de gibi do Tio Patinhas antigo, ele é almirante, ele chama Almir. Então, parece música do Assis Valente, almirante Almir chegou no... Enfim, o almirante Almir foi o mais refratário deles, queriam entregar os postos antes da posse, aliás, entregaram. E o Bolsonaro acabou nomeando os chefes militares antes, né? Eles tomaram posse dias antes do próprio Lula. O que ocorre é que esse setor passou a comandar a extrema-direita no país. Está cada vez mais claro isso. E enquanto não se resolver essa questão, nós não vamos ter sossego. Os militares vão fazer o que sempre fizeram ao longo do século XX, que é atacar e ameaçar a democracia no Brasil. Como é que a gente chega agora, nesse dia 8 de janeiro, foi 8 de janeiro, nessa Sim. situação anômala de você ver vídeos aí no TikTok, em várias mídias, várias plataformas, de gente do Exército tentando impedir o trabalho da polícia de prender as pessoas. Então, nós estamos, na verdade, é um golpe, mas é alguma coisa mais profunda. É o seguinte, Lula pode governar, mas quem tutela o poder civil vai continuar sendo a gente. Quem garante o poder civil somos nós. É diferente de um golpe. Eles não têm legitimidade interna e muito menos internacional para dar o golpe. Mas eles não importam. Então, ninguém mexe no que é nosso. Ninguém mexe nas nossas coisas. Por fim, só, sem me prolongar demais, para não parecer aqui que eu estou falando demais, como é que foi feita a transição? Logo que o Lula foi eleito, foram constituídos quase 30 e tantos grupos de transição para que houvesse uma passagem suave, como em qualquer governo. Termina o governo que entra se entende com o anterior, eu te passo o bastão, vamos adiante. Foi constituído o grupo de trabalho na área da educação, na área da saúde, na área de infraestrutura, enfim, todas as áreas, na área de gestão, na área de planejamento e tal. Foi convocado o grupo de trabalho da Defesa, do Ministério da Defesa. Foram convocadas as pessoas. 2 dias depois, essas pessoas foram desconvocadas e cai de paraquedas o seu José Múcio Monteiro, que é uma indicação dos militares. Ele foi imposto ao Lula pelos militares. Não há transição. E o Múcio é um cara da ditadura, é um cara foi presidente do PFL, é o cara que armou a cama de gato no Tribunal de Contas da União para o golpe contra a Dilma. E o Múcio está fazendo o papel dele, desde essa lassidão dar ordens ao comando do Exército, comando das Forças Armadas, para retirar os acampamentos, até uma malandragem que aparece hoje aqui nos sites, de que eles topam abrir o sigilo de 100 anos, mas ele vai abrir por ordem alfabética. Então, Pazuello vai ficar lá no final. Né? Ele vai daqui, sei lá, daqui a 5 anos aparece o sigilo do Pazuello. Quando acabar o governo Lula, aparece o sigilo do Pazuello. Esse tipo de malandragem de quinta série é da estatura do Múcio e é da estatura desses comandantes militares. Nós temos um alto comando militar extremamente perigoso, extremamente agressivo, conspirador e danoso para a democracia. Esse é o enfrentamento que está por trás disso tudo, mas que está mais ou menos evidente nessa destruição que foi feita nos 3 poderes.
Desculpa eu falar demais. Não, tá ótimo, eu tô adorando. Eu vou pedir para o pessoal que chegou aí, né, para começar a seguir a gente, claro, né, mandar setinha pro lado aí para o Instagram entender que a gente é relevante aí na plataforma. E o Gilberto, ele sempre está aqui comigo, mas ele está com um problema familiar e infelizmente ele não está podendo estar aqui nesse momento, mas ele está acompanhando da forma que ele pode. Ele é uma outra página nossa, é um estudo que o Bruno vem desenvolvendo. Ele é geógrafo e ele está desenvolvendo esse estudo sobre a guerra indireta. Então, esse Instagram aí chamado Guerra Indireta é dele, tá? Uhum. E ele fala assim: eles estamos com uma bomba amarrada nas costas. E aí eu te faço uma pergunta, Gilberto: como a gente impede que essa bomba exploda? Olha, como é que você resolve esse problema todo? Esquadrão antibomba, ele busca impedir que a bomba... Alô? Tô te ouvindo, pode falar. Não, o esquadrão antibombas, ele tem duas táticas. Ele tenta desarmar a bomba e, se ele não consegue, ele leva a bomba para bem longe e deixa ela estourar longe, né? Sim. Então, essa bomba vai estourar. Eu acho meio difícil ela não estourar. Nós estamos num enfrentamento muito profundo na sociedade brasileira. O exército brasileiro, ele inicia a República, isso todo mundo sabe, eu estou aqui chovendo molhado, mas dando golpe militar, impondo um governo militar, que é o governo Deodoro, e depois o governo Floriano. Ele sai muito desgastado, Floriano, depois de decretar estado de sítio no final do século XIX, mas a todo tempo o poder militar ficou como uma sombra sobre o poder civil, com um poder extremado de chefes militares, mesmo em governos civis, né? E a tentativa de derrubada de governos por militares sempre foi muito presente no Brasil. Quer dizer, tentativa de impedir a posse do Juscelino, a própria trama que resultou no suicídio do Getúlio foi urdido também pela aeronáutica, foi urdido aí pelas Forças Armadas, e nós chegamos num ponto de ebulição máxima agora, em que eles botaram a cabeça para fora. Não tem como eles se livrarem dessa, não é acusação, dessa evidência de terem sido um dos articuladores dessa intentona, dessa sedição em Brasília. Eu não sei, quer dizer, você está no governo, é muito difícil, não é a mesma coisa do que a gente está conversando aqui no recesso do nosso sacrossanto lar, tudo seguro e tal. O governo está permanentemente sob tensão, né? Mas eu acho que vai ser necessário, deixa eu só a Luna passar aqui pela frente, vai ser necessário. Faz parte. Vai ser necessário haver uma delimitação de campos. Eu acho que o ministro Múcio não tem a menor condição de ficar no governo. Não é porque ele é de direita, é porque ele contribuiu, fez corpo mole, foi omisso. E ser omisso numa situação dessa é quase você ser cúmplice desse terror em Brasília. O comandante do Exército tem que responder por que a guarnição militar que fica no Palácio do Planalto não foi acionada. O general comandante dessa guarnição do Planalto tem que responder. Senão eles estão fora. Não é porque o presidente Lula discorda ideologicamente deles, é porque permanentemente os poderes vão estar em risco. O cara não é que o cara falhou, que sei lá, aconteceu no governo Sarney, uma vez um sujeito pegou um ônibus, um doido, não lembro o que era, e entrou no Palácio do Planalto, não sei se vocês se lembram com isso. Eu lembro disso, eu lembro. O cara sequestrou um ônibus e entrou. Uma tremenda falha da segurança. Mas a falha de hoje é uma falha, não tem comparação com aquele negócio do ônibus. Aliás, eu estava conversando outro dia com um amigo. Nem em país em guerra você tem uma situação dessa. Nenhum golpe de Estado brasileiro
provocou a depredação que foi provocada ontem. O golpe chileno, o Palácio da Moneda foi bombardeado. Mas se você olha, por exemplo, a guerra da Ucrânia, o Zelensky continua fazendo pronunciamentos de dentro do palácio. O palácio está intacto. E a Ucrânia está há 1 ano em guerra com a Rússia. Ou seja, nem num cenário de guerra isso acontece. Para isso acontecer, o país tem que estar nas últimas. É o bunker do Hitler na Alemanha, assim, é uma coisa assim de estar uma guerra prolongada, o inimigo está nas suas portas, tomou a sua capital, você não sai de lá, ele pá, ataca o palácio. Ou um golpe como o do Chile. Não, aqui foi num domingo normal, depois da posse do presidente da República, depois de uma festa democrática. Então é gravíssimo. Essa gente que foi presa, esses 1.500, que é o lumpesinato, que é a bucha de canhão que esses generais e esses comerciantes, esses industriais usaram, tem que ser presos, porque eles são, como se fala aqui no interior de São Paulo, de maior, tudo gente de maior. Então, é gente responsável. Agora, a responsabilidade maior está nos mandantes. Tirar o Ibanez Rocha, mandar agora, como está aparecendo aqui, eu estou vendo aqui, o Moraes manda prender o Anderson Torres, o secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Tudo bem, isso é duro, mas é mais fácil do que você exonerar um general. Como é que vai ser a exoneração desse, primeiro do Múcio e depois do comandante do Exército, que é algo absolutamente necessário, eu não sei. Mas essa é a tarefa que tem que se acumular força política para isso. O presidente Lula sabe muito melhor do que eu. Eu acho que é hora de fortalecer o governo, quem é democrata, fortalecer o presidente Lula, porque, de fato, é um enfrentamento muito sério. Ô, Gilberto, ó, Nivaldo Sanches, ele está fazendo 2 perguntas. Você acha que o Lula deveria trocar o alto comando neste momento? E o risco de um golpe real se ele tentar fazer isso? Bom, Nivaldo Santos deve ser um amigo meu de 40 anos aqui de São Paulo. Abração, Nivaldo. Um abraço, Nivaldo. Nivaldo sabe, você sabe também, Marcelo. Uma coisa é o que você tem que fazer, em tese, né? Em tese, qual é o melhor dos mundos? Em tese, é tirar esse alto comando. Agora, você tem que reunir condições políticas para isso. Vai ser possível? Não sei. Porque você vai tirar, você tem que articular antes quem vai entrar. O Gustavo Petro, na Colômbia, por uma característica da legislação colombiana, mas pelo envolvimento da cúpula do Exército, das polícias, com narcotráfico, com grupo de extermínio, e estava muito evidente, ele, 20 dias depois de tomar posse, agora em agosto, no final de agosto, ele cortou, ou seja, mandou para a reserva 54 chefes militares, 54 generais. É que lá na Colômbia, toda a cúpula do aparato de segurança é general. General da polícia, general do exército, general da aeronáutica, general da marinha. 54. Ele renovou. Ele pegou uma turma que tinha 60, 65 anos e botou uma geração que vinha logo atrás. Qual é a vantagem dele fazer de uma vez? Quem sobe não quer sair, né? Ou seja, você... Ah, não, mas não vai ter sublevação na Colômbia porque saiu essa cúpula. Não, porque quem tá na fila tá doido de entrar na fila. Aqueles caras são carta fora do baralho. Mas isso são as condições colombianas. O Chávez, quando tomou o golpe em abril de 2002, o Chávez tinha 2 anos e meio de governo. Houve uma conspiração que envolveu a alta cúpula das Forças Armadas, a Igreja Católica, a Fedecâmaras, a Federação de Empresários Colombianos e a Embaixada Americana, e conseguiram tirar o Chávez do poder por 3 dias. Ele consegue voltar porque o exército se divide, porque o povo vai para a rua, ele volta. E dali ele começa a tomar algumas medidas administrativas imediatas, prender a conspiração e tal. Ele só vai se livrar daquele alto comando golpista em julho, que era a data em que você passa para a reserva e faz as promoções nas Forças Armadas. Então ele esperou abril, maio, junho, 3 meses
para se livrar dos caras. Foi rápido até. Eu não sei, quer dizer, isso tudo depende do senso de oportunidade. Talvez não seja o caso mesmo de tirar o ministro Múcio agora, no meio da tempestade. Quer dizer, você tem uma crise, você tem que resolver aquela crise, tem que apaziguar os ânimos e você manter a sua força, e isso o Lula me parece que manteve, e muito, né? Até um cara que eu não gosto muito, que é o Josias de Souza, fala hoje na Folha. A extrema-direita deu a chance de uma segunda posse para o Lula. O Lula deu um show ontem à noite na reunião com os governadores. Ali ele bota o ovo em pé novamente. Faz um discurso em que ele acusa a polícia de Brasília, as Forças Armadas, fala do empresariado, fala e o centro da fala dele é o seguinte: essa gente veio a Brasília e não tinha pauta de reivindicação, a pauta era o golpe. Golpe não é pauta, golpe é crime. Exatamente. Então, a oportunidade política de fazer isso, eu acho que tem que tirar toda essa escumalha. Agora, eu achar não é nada. Precisa ver as condições políticas. A reunião dos governadores é uma oportunidade que o Lula teve de se consolidar, mesmo entre os governadores da oposição. Uma coisa notável é que dois dos mais destacados bolsonaristas, o Ratinho Júnior, do Paraná, e o Tarcísio, de São Paulo, que ficaram o dia inteiro de nheco-nheco, de mimimi, não vou, na hora H resolveram ir. E foi bom terem ido, senão iriam se isolar, iriam ser acusados de cumplicidade com o golpismo. Então foi de uma habilidade tremenda que ele fez ontem. O acampamento que ficava no QG do Rio de Janeiro foi desmontado na marra. Eu cheguei até a filmar e coloquei nos stories aqui do Instagram. Você me ouviu, Gilberto? Não, Aqui no Rio de Janeiro, tá, eu vou repetir. Aqui no Rio de Janeiro, o acampamento que ficava em frente ao QG foi desmontado na marra. Foi na base da truco. O EB entrou. Eu cheguei a filmar e postei aqui nos stories do nosso Instagram. E foi por um acaso. Eu estava indo para a manifestação pró-democracia e eu acabei deparando ali com aquela situação e filmei. Aliás, E foi assim, foi horroroso. Hã? Foi pesada a repressão, você está dizendo? Foi. Inclusive, Não, muita gente chorando, ato, chamando os soldados de traidor. É bom você ter intervenção militar contra você na tua cabeça, né? Pois é. É o que eu fiquei pensando. Eu estava querendo a intervenção, tá aí. Agora, Gilberto, eu quero te fazer uma pergunta. Cabe o Flávio Bolsonaro compor essa comissão? Uma vez que eu acho que ele tem que ser alvo de investigação também. Não, eu não vi isso hoje à tarde. Os acontecimentos estão indo tão aceleradamente que você perde 2 horas, você perdeu o enredo. Pois é. Mas, é uma comissão de investigação. Isso. É de apuração, né? De apuração, na verdade. Eu não sei opinar, porque eu estou sabendo agora, né? Falha minha. Eu sei que o Mourão soltou pela manhã um tweet reclamando que essas 1.500 pessoas, o autoritarismo do governo mostra bem o caráter marxista-leninista desse governo. E que não está se respeitando os direitos humanos das pessoas. Eu acho assim uma cara de agora que é direito humano, cujo herói é o brilhante Ustra, vir falar em direitos humanos, né? Assim, não é à toa que ele pegou aquele apelido de Paquita da ditadura, né? É uma coisa impressionante. Agora, uma coisa que eu fiquei muito, muito bem impressionado, eu fui no ato ontem aqui em São Paulo, você teve no do Rio. Eu fiquei impactado. Eu não esperava que fosse da mão para a boca,
Você está fora do ar ou sou eu que estou fora do ar? Foi você, eu acho. Foi você. Agora você voltou. Tá. Não, o que eu fiquei muito bem impressionado, que me impactou muito, foram os atos pela democracia. Né? O ato de São Paulo ontem eram 6 quarteirões da Avenida Paulista. Marcelo? Tem um problema aqui. Voltou, Gilberto. Voltou. Voltou. Não, o Voltou. que eu estou dizendo é o seguinte: os atos pela democracia foram sensacionais. Eles Sim, estão em linha aqui no Rio de Janeiro com foi o muito que bom. foi. Não, é porque é possível que a gente esteja entrando num período de ebulição social com um ascenso de movimento de massas. Porque a campanha do Lula foi muito isso, era muita massa na rua, muita massa aos comícios, muita gente, muita gente, muita gente. A posse foi um êxtase e agora houve a reação. E imediatamente, olha, raras vezes, eu lembro, pô, eu sou um militante um pouquinho antiguinho. 77, 78, final da ditadura, você tinha essa possibilidade. Prendia alguém, você conseguia fazer um ato, não desse tamanho, mas você conseguia fazer um ato com bastante gente, mas assim, concentrado na universidade, concentrado com algumas categorias profissionais. Ontem não, foi um ato amplo e muita gente aqui em São Paulo, muito. Um ato, olha, para essa convocação repentina, assim, é um indicativo de como o lado de cá, eu digo o lado democrático da sociedade, não está afim de deixar o fascismo voltar. Isso para mim, é muito, muito significativo. Sim. Ó, o Gilberto, a Geórgia esteve aqui, a gente conversou com ela, a Geórgia é psicóloga, militante também, e ela está dizendo o seguinte, ó, fiquei 2 dias no QG da Central do Rio de Janeiro observando o comportamento, a saúde mental dessa gente, precisando de muita atenção. O que você acha, Igor? Não, eu acho que a gente tem que ver a questão mental dessa gente, o que é o espírito de massa, de turbo, aquilo que o Freud falava, né? A massa, quando avança, as pessoas entram naquela espécie de catarse e se revelam, enfim, fazem coisas que não fariam no dia a dia, como arrebentar um congresso, arrebentar esse negócio todo, mas é preciso ver essa questão da catarse, essa coisa meio orgiástica, meio orgásmica, né? Você vê as pessoas lá dentro do Congresso parecer que estavam tendo orgasmo. Tinha um sujeito que fez cocô lá, mas isso é o escatológico. Mas é uma coisa orgiástica. Funcionário do Banco do Brasil. Hã? Não, Funcionário do Banco do Brasil, já foi identificado. Já foi até identificado. O sujeito que cagou, pois é. É. Pois é, tem um outro funcionário da Sabesp, tem um outro que é gente que deve levar uma vida dia a dia, assim, deve levar o cachorrinho para passear com os filhinhos no final de semana tal. E entraram nessa aí de quebrar tudo, de vamos tomar o poder da tudo. E usando palavras de ordem de esquerda, o povo unido jamais será vencido. Essa característica orgiástica não pode ser dissociada dos interesses profundos que está nisso. Quer dizer, o interesse da extrema-direita, do fascismo, do mercado. Hoje eu vi uma declaração, não sei onde, não sei se foi no Valor, onde é que era, que o mercado tem mais tranquilidade no governo Bolsonaro, apesar do ruído, apesar das tensões todas, porque o Bolsonaro tinha uma conduta claramente liberal e o Lula é a grande incógnita. Né? Não dá para ter esse negócio, esses programas sociais. Barará, barará. O dia toda. Gilberto aqui nesse momento. Né? Nesse êxtase, nessa loucura, existe método. Você saiu um pouquinho, Gilberto. Você saiu um pouquinho do ar. Agora tá.
Agora tá, pode falar. A gente perdeu a sua Não, fala anterior. não é isso só. É que nessa orgia toda, nesse clima orgásmico, existe método, né? Existe um projeto por trás. Essas pessoas Sim. são bucha de canhão. E assim, é impressionante o número de idiotas que tem no nosso país. Eu não pensei que houvesse. Porque isso aí transcende também, né? Transcende a ideologia, porque essa gente foi para Brasília para protestar contra alguma coisa vaga. Vamos quebrar tudo. Eu não sei se a vida dessas pessoas está tamanha merda que eles têm que dar vazão um nível de frustração pessoal. Se a gente pega o Reich, lá, o Psicologia de Massas e o Fascismo, e a gente lê logo ali na introdução, o fascismo é a ideologia do Zé Ninguém, o fascismo é a ideologia do frustrado, da baixa classe média frustrada com a ascensão social, da baixa classe média com as suas repressões sexuais. Eu não sou psicólogo, mas com todas as suas repressões e ressentimentos. Essa gente, se você abre o livro do Reich e olha para Brasília, você vê essas pessoas lá. Agora, isso não é tudo. O que a gente tem que identificar é o comando, é a cadeia de comando inteira. Porque é muito fácil prender esses 1.500. Quer dizer, fácil agora que a gente tem o governo Lula. Mas tem que ir brincando. Oi, voltou? Gilberto, picotou um pouco aí. Não, eu fico pensando só o que o Bolsonaro deve estar pensando agora quando o seu entorno começa a ser desmontado. Quando o Ibanez é destituído, quando é decretada a prisão do Anderson Torres, quando deputados americanos começam a ameaçar a querer expulsá-lo dos Estados Unidos. Tá ruim a transmissão aí. Não sei se a gente. Deixa eu ver se eu. Deixa eu só ver se eu consigo entrar por um outro celular aqui. Agora, Você tá me vendo? Gilberto, uma outra pergunta. Deixa eu tentar fazer com outro. Oi? Peraí. Eu vou entrar com outro celular, vou ver se está melhor. Tá bom? Tá, Eu vou sair desse, tá eu tô bom. com outro na mão aqui. Tô pedindo Tá, para participar. Entra aí, eu vou sair tá desse. bom. Tá bom. Gilberto vai entrar com. Eu vou sair, eu vou tirar você aqui, você entra pelo outro, tá bom? Isso. Pessoal, aproveitando aí, enquanto vou jogar a setinha pro lado, amiguinho. Para o entender que a gente tem alguma relevância nesse universo. Ó, Gilberto entrou de novo. Eu só não tô te vendo, Gilberto. Gilberto, gente, ele já está acostumado com isso, tá? Porque ele faz isso quase o tempo todo. Aqui. A câmera tá ao Entrou? contrário. Aí a câmera tava vendo a nossa publicação sobre o Enfio. É, A gente falou um pouquinho do Enfio hoje. não sei se melhorou Mas aí, vamos mas lá, Gilberto. vamos lá ver se esse aqui não falha. Gilberto, essa galera, olha só, eu tava assistindo o César Calejão, você já deve conhecer ele, e ele fez uma lista das pessoas que deveriam ser criminalizadas por incentivo, né, aos protestos, e é o que acabou resultando no dia 8 de janeiro, né, no último domingo. E aí a lista dele inclui, né, o Paulo Figueiredo,
o, o Rodrigo, o Monark, enfim, uma lista gigante. Eu incluiria aí outros nomes também. Silas Malafaia, eu acho que é um cara que deveria responder também. Né? Eu acho que é um dos caras que ajuda a insuflar essa galera. Né? Eu acho que ele, como líder religioso, ele deveria conter as atitudes do povo e não jogar mais lenha na fogueira, enfim. É. São... Mas nesse telefone ele estava melhor. Esse está melhor ou está pior? Não, tá melhor, tá melhor, tá melhor. Não, essa lista Vai do falando aí que a Calejão gente deve vai ser... se entendendo, Gilberto. Fica à vontade. Se a gente não entender, a gente pede para você voltar. Você está falando da lista do Calejão. A lista dele eu não vi todos os nomes, mas é grande a lista. Eu acho que tem algumas figuras-chave que tem que ser retiradas da circulação. Eu acho que o Anderson Torres, acho que o Ibanez tem que... tá tendo um ruído aí. A Clara Zambelli tem que ser, por causa do crime que ela cometeu lá atrás. Eu acho que está tendo um ruído aí, uma microfonia aí, não é não? Não, eu tô te ouvindo bem, eu tô te ouvindo bem. Pode Tá me falar. ouvindo bem? Tá legal. Tô te ouvindo bem. Eu acho que tem algumas figuras-chave do bolsonarismo que cometeram, que incentivaram, sejam jornalistas, sejam ativistas, e seja gente do governo, que incentivou isso e agora está querendo tirar o fora, né? Vai ser muito sério. O fascismo, hoje saiu uma pesquisa da Atlas, você deve ter visto, dando Sim. conta de que entre 31% e 39%, com graus variados, da população apoia a invasão do Congresso, que é essa mesmo a maneira de se disputar a vida política do país. 39% acha que o Lula não ganhou as eleições. É muita gente, é preocupante. Tá ruim o som? Não, eu tô te entendendo. Tá melhor do que tava antes. Tá melhor? Tá melhor. Pode mandar bala. Não, eu digo o seguinte, ainda é muito alto na sociedade brasileira o número de pessoas que apoiam o Bolsonaro e apoiam essa saída extra legais que ele propõe. Isso é muito preocupante. Acabar com isso passa pelas prisões, passa por levar aos tribunais essa gente toda, mas passa especialmente pelo governo Lula ter sucesso. Se o governo não conseguir melhorar rapidamente a vida das pessoas, comida no prato, salário, emprego, segurança, escola, enfim, as coisas do dia a dia, vai ficar complicado, porque o Lula não pode. Eu falar o Lula não pode é essa mania da gente ser pretensioso, né? Quem sou eu para falar do Lula? Mas manter, por exemplo, o desgaste que estava durante a semana, a Daniela do Vaguinho, é muito complicado. É muito complicado. O som tá bom aí? Você tá me ouvindo bem? Claro? Mas tá melhor do que tava antes, tá, Gilberto? Continua com esse. Continua aí com esse aparelho que tá bom. Agora como tirar, né? Eu fico imaginando assim, como tirar essa galera que está causando mal-estar, né? A própria ministra que você citou é um problemaço, assim, né? Eu fico imaginando por que esses caras não conseguem perceber isso antes de convocar uma pessoa, de convidar uma pessoa para ser ministro, enfim. Para mim é um erro horroroso, né? É aquele negócio, né? Você faz um acordo político e nem sempre você consegue impor o que você quer. Agora, eu acho que falta também um Google aí para... Amigos cariocas me falam que todo mundo sabe quem é o Vaguinho.
Isso não é segredo para ninguém. Não adianta o Freixo vir falar, eu não sabia, eu estou conhecendo ela agora. Pô, o Freixo falar isso. Então é o tipo de desgaste Bola fora. Desgaste de graça que você tem. Agora, mudar implica a relação com a União Brasil, explicar que no seu tem o Bivar. É difícil. É difícil. Não é que o Lula nomeou a Daniela Vaguinho porque ele acha ela a melhor técnica de turismo que a gente tem no país. Claro que não. Contingência. Ele obedeceu aí um acordo. E, Gilberto, como é que o Lula deve se comportar daqui para frente, né? Você diz que quem é você para achar alguma... Mas vou lançar aqui uma pergunta que pode parecer infantil, mas eu tenho curiosidade de saber de você, até porque eu acompanho você há muito tempo. Então, assim, imaginando que você tivesse um lugar do Lula, qual seria seu comportamento daqui para frente? Rapaz, seguinte, o Lula, ele soma você e eu, põe ao cubo, põe a 10ª potência, nós dois, ele é mais esperto, mais inteligente, mais sagaz politicamente. Muito difícil saber o que o Lula... O Lula ontem à noite fez algo que eu francamente não esperava. O negócio com os governadores adquiriu uma dimensão de virada. Ele deu um show, ele fez um discurso curto, tinha 20 minutos o discurso dele. Ele espertamente coloca todos os governadores para falarem o que quiserem e o que não querem, abre a palavra, deixa falar e ele fecha a reunião. Ele botou os caras no bolso. Quem não se solidarizasse com o Lula ali iria ficar como cúmplice do golpismo. Foi uma tacada de mestre que ele fez ontem. E não passa por essa, não demitiu ninguém, não cortou a cabeça de ninguém. Mas ele se agigantou ali. Pode não ser isso na pesquisa popular, mas na seara política, eu vi em seguida a entrevista do Zema na Globo News. O Zema está querendo se colocar como a liderança da extrema-direita. Ele não ataca diretamente. Ele fala, não, o vandalismo foi muito sério, isso não pode acontecer e tal, mas tem que ver que existem opiniões contrárias e tal. Ele não quer atacar. Atacar no atacado, ele não quer atacar de frente um setor que ele vê como a potencial base dele, se ele assumir o lugar que o Bolsonaro parece que está deixando vago na extrema-direita. Que se esse desenho institucional que a gente tem hoje prosseguir pelos 4 anos, a gente não vai ter no Brasil o que a gente sempre teve, a centro-direita e a centro-esquerda dividindo posições. Ou seja, o PT e o PSDB. A gente vai ter uma força progressista, eu não sei quem vai encabeçar, se é o Lula, se é a Simone Tebet, se é o Alckmin, se é o Boulos, não sei quem vai ser, mas vai ter uma extrema-direita organizada. E o Zema sabe que do lado de cá ele não tem vez. Do lado de lá parece que a cabine do motorista está vaga. O piloto sumiu, então está vago lá a cabine de controle, eu vou disputar essa cabine. E é o que ele está fazendo. Gilberto, o Bruno está fazendo uma pergunta aqui, ó. A conjuntura atual é bem complicada para o Bolsonaro, mas numa eventual mudança no cenário internacional, com a eleição de um trumpista, não colocaria todos esses golpistas com a mão no pote? Ou seja, isso não facilitaria aí, né, para que eles arregaçassem mais o... Sim, é claro, eles perderam o guia genial da extrema-direita, que era o Trump. Isso abalou o governo Bolsonaro. Tanto que ele muda o Itamaraty, ele tira o Ernesto Araújo, aquele doido não, mas é um fascista mais alucinado, e bota um fascista que gosta de garfo e faca, que é o Carlos Alberto Santos. Como é que... O que pode acarretar vai ser como
um governo tanto. Agora, depende de como tiver a dinâmica interna do governo Lula. O Lula governou com o Bush no poder nos Estados Unidos, não teve problema. Claro que o Trump é algo muito pior, mas tem que pagar para ver. É o tipo da coisa difícil de prever o que pode acontecer. Marcelo, eu estou vendo aqui, eu tenho uma. Eu te falei outro dia, né? Eu tenho um compromisso mais. Eu estou vendo aqui que a gente está. Sim, você tem um compromisso, Gilberto. Não é isso só, não. Essa precariedade de eu estar no celular. Vou remarcar aí mais adiante pouco, quando tiver mais coisas para falar. Vamos. E a gente testa antes o Instagram e tal. Porque aí a gente conversa mais tranquilo também, né? Eu estou aqui com muito ruído, não sei, eu fico sempre achando que você está cheio de microfonia aí. Não, na verdade, tá vindo daí, mas está tranquilo. O pessoal está dizendo que tá show de bola, o pessoal está gostando, tá? Mas, o pessoal tá sinalizando, a Georgia já disse que a live tá show. Mas, Gilberto, você de fato já tinha avisado que tinha um compromisso, a gente até estendeu um pouquinho. Pessoal, vamos começar a seguir aí o Impertinente. Gilberto, obrigado aí, tá? Pela sua atenção, pelo tempo que você cedeu para nós. E a gente certamente vai precisar de você aqui mais vezes, né? Com a luz aí do seu conhecimento para ajudar a gente a clarear mais as nossas ideias. Bom, eu quero te agradecer. Você tem luz do conhecimento nada, a gente está trocando aqui ideias entre nós, né? Te agradeço um monte, Marcelo. Peço desculpa por esse contratempo aí para entrar. Eu devo dizer o seguinte, eu vou falar um detalhe aqui. Eu adorei esse logotipo de vocês. Que sacada genial, rapaz. Parece coisa do primeiro motoqueiro fantasma lá dos anos 70. Falei, pô, mas acho que eles fizeram um fã do motoqueiro fantasma. Então, mas Gilberto, muito obrigado. Eu e o Bruno, deixa eu falar rapidinho aqui. Eu e o Bruno, a gente se conhece do surf, né, dos esportes de ação. E essa caveirinha vermelha tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente carrega, né, do mundo dos esportes de ação, do skate, do surf, do salto livre. E a gente é um pouquinho dessa energia e o vermelho é proposital. E também tem essa linguagem, né, do universo cult, né, de trazer um pouquinho do universo das histórias em quadrinhos para cá. É isso aí. Tá legal, então, Marcelo. Muitíssimo obrigado. Um abraço a todo mundo. Agradeço a atenção. Obrigado a você, Gilberto. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Pessoal, valeu. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Gilberto. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.